Olá galera, nessa videoaula aqui a gente vai conhecer a regra de L'Hospital. E o que essa regra diz, pessoal? Que o limite do quociente de duas funções quando x tende a algum número é igual ao limite da derivada dessas funções quando x tende a esse mesmo número. Mas não é simplesmente você pegar essa regra aqui e aplicar em qualquer função, pois muitas vezes não vai dar certo, tá bom? Ela só vai dar certo, essa regra aqui só vai dar certo quando vocês lembram que no primeiro passo para encontrarmos o limite é substituir o valor de x aqui, do qual x está se aproximando, no caso de a aqui, na função. Quando substituímos e essas funções aqui, no caso f de x e g de x, né, chegar ao resultado 0 por 0 ou mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, aí sim dará certo essa definição aqui que a gente colocou aqui, essa regrinha, tá bom? Então, quando substituímos, olhem só, você sempre fazer o primeiro passo lá do limite, substituir o valor do qual x está se aproximando nas funções. Se chegarmos a esses resultados aqui, então podemos aplicar essa regra aqui. Ou seja, o limite dessas funções aqui, quando chega a esse resultado, nada mais é que o limite da derivada da função f de x dividido pela derivada da função g de x, com x se aproximando ao mesmo número. Tá bom? Então vamos utilizar um exemplo aqui para aplicar essa regra de L'Hospital. Temos aqui o primeiro exemplo. E o primeiro exemplo a gente vai ter aqui x ao quadrado menos 1, x menos 1. Aqui teriam as duas funções, o quociente de duas funções, com x tendendo a 1. Então, vamos aplicar o primeiro passo. Vamos substituir o valor do qual x está se aproximando na função. E vamos ter aqui 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, isso aqui é igual a 0. E substituindo aqui também vamos ter 1 menos 1 igual a 0. Ou seja, chegamos no resultado 0 por 0. Então, já que chegamos a esse resultado, podemos aplicar a regra de L'Hospital. Que então a gente vai fazer o seguinte: de acordo com essa regra, se chegarmos a esse resultado, podemos dizer que o limite dessa função que está em verde aqui nada mais é que o limite da derivada da função que está no numerador, ou seja, aqui vamos ter 2x, a derivada de menos 1 é 0, sobre a derivada da função que está no denominador. Então, 1. Então, não precisamos colocar aqui, certo? Com o valor de x se aproximando também de 1. Então, agora, substituindo aqui, vamos ter 2 multiplicado por 1 é 2. Então, esse é o limite dessa função aqui, do quociente dessas duas funções aqui. Entendeu, pessoal? Então, é sempre assim. Você substitui. Se substituiu e chegou nesse resultado, ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, podemos dizer que o limite dessa função nada mais é que o limite da derivada da função que está no numerador dividido pela derivada da função que está no denominador. E aí sim podemos agora substituir e encontramos o limite. Tá bom? Existem outros artifícios e a gente aprendeu isso aqui lá em limite, certo? Só que isso aqui é uma regrinha que às vezes nos ajuda a encontrar o limite de algumas funções. Tá bom? Então vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Esse exemplo aqui. Se a gente substituir, é o primeiro passo, se a gente substituir aqui o valor de x na função, vamos ter, vou colocar aqui embaixo, vamos ter e elevado a infinito sobre infinito elevado ao quadrado. Isso aqui vai nos dar infinito sobre infinito, certo? Um número e elevado a um número muito grande vai nos dar um número muito grande. E um número muito grande ao quadrado também é um número grande. Beleza? Então temos aqui e caímos exatamente no que a regra de L'Hospital nos ajuda, certo? Então se cairmos aqui, sempre poderemos aplicar a regra de L'Hospital. Então vamos lá. Então isso aqui nada mais é que o limite da derivada da função e na x, então vamos ter aqui o próprio e na x, sobre a derivada da função que está no denominador aqui. Então vamos ter aqui 2x, com x tendendo a infinito. Então, x vai continuar sempre tendendo ao mesmo número. Beleza. Então, podemos agora substituir aqui. Substituindo, vamos ter e elevado a infinito sobre 2 multiplicado por infinito. Então, isso aqui continua sendo infinito por infinito.
Já que caímos de novo nessa definição, vamos aplicar de novo a regra de L'Hospital. Então, isso aqui nada mais é que o limite, tá? Então, podemos ficar aplicando até encontrar o valor do limite. Então, o limite da derivada da função que está em cima, que seria e na x, o derivado de e na x é o próprio e na x, sobre a derivada da função que está embaixo, ou seja, a derivada de 2x é 2, com x tendendo a infinito. Beleza. Agora, substituindo, vamos ter aqui, vamos colocar aqui embaixo, e elevado a infinito por 2. E elevado a infinito nada mais é que infinito. Por 2, isso aqui vai continuar sendo infinito. Beleza? Então, chegamos aqui ao resultado final. Então, agora, não chegamos mais ao infinito por infinito, em sim ao próprio infinito. Então, esse aqui é o limite da função. Beleza? Então, eu coloquei essa questão aqui para vocês entenderem que se cairmos sempre na mesma, no mesmo layout, né, do que é cobrado a regra de L'Hospital, vamos continuar fazendo isso aí, até chegarmos ao limite. Só que vai ter situações que a gente vai ver em aulas posteriores, onde vamos chegar em zero multiplicado por infinito, ou vamos ver aqui zero elevado a zero, ou infinito elevado a zero, como também infinito menos infinito. Então, a gente não pode aplicar a regra de L'Hospital diretamente quando chegar a esse resultado. Vamos ter que utilizar alguns artifícios para que esses fatos aqui recaiam exatamente nesses aqui que a gente estudou. Caindo aqui, a gente pode aplicar sim a regra de L'Hospital. Ou seja, se cair nesse resultado 0 por 0 ou mais ou menos infinito por mais ou menos infinito, podemos aplicar sim, a regra de L'Hospital. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia dessa regra que estamos estudando aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido e tentem praticar mais. Curtam o nosso canal e podem também se cadastrar no nosso blog para receber as atualizações das aulas que estão sendo postadas lá. Beleza? Então, valeu e até a próxima.